Kelly, meu filho caiu e bateu a cabeça. O que fazer? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que fazer quando seu filho bater a cabeça, o que você deve observar, quando levar no pronto-socorro e também algo que vocês me perguntam sempre que é: Doutora Kelly, eu posso deixar o meu filho dormir depois que ele bateu a cabeça? Então fica nesse vídeo até o final que vocês vão saber tudo sobre esse assunto. Desesperadora, mas a gente precisa ser mais racional nesse momento e tentar observar o nosso filho e ver o que aconteceu. Onde que ele bateu a cabeça? Foi aqui na parte da frente? Foi na parte do lado? Foi atrás? Tem algum corte? Tem algum sangramento? Ele bateu a boca, o dentinho? Tem alguma coisa que tá mostrando que tem algo que eu preciso me preocupar mais? Ele bateu a cabeça, mas bateu outras partes do corpo, então olha o corpinho inteiro da criança para ver o que aconteceu e como que foi a queda. Então a primeira coisa é observe seu filho, olhe o seu filho inteiro, olhe o corpinho todo dele. Segunda coisa é como que foi essa queda. Foi uma queda bobinha, que a criança estava andando, tropeçou e aí bateu a cabeça, aquela queda que a criança chorou um pouquinho, mas não aconteceu mais nada, ela ficou bem? Ou foi uma queda mais alta, de uma altura de mais de 1 metro de altura, e a criança acabou desmaiando, perdendo a consciência, vomitando? Ou foi um trauma, por exemplo, a criança estava andando de bicicleta e caiu e se machucou? Ou ela foi um acidente de trânsito e a criança estava dentro do carro? Tudo isso são coisas que a gente deve entender e prestar atenção. É lógico que tem situações que com certeza a gente vai pensar, vou levar ao pronto-socorro. Mas tem situações que a gente vai ficar em dúvida. E principalmente o que fazer. Então lembre-se, observe seu filho e segundo, veja qual que foi o tipo de queda que seu filho teve. Mas vamos falar sobre os sinais de alarme. Quando que você tem que ficar atento e levar ao pronto-socorro imediatamente? Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas dúvidas e eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá. Então, quando que eu vou levar ao pronto-socorro? Eu vou ler aqui uma lista para vocês de algumas características que é importante a gente ficar atento, tá? Queda num bebê menor de 3 meses. Então, sempre você vai levar para avaliação médica quando o bebê estiver menos de 3 meses de idade. Sempre, sempre, sempre. Tá? Mesmo que seja uma queda boba. Por quê? Porque a criança é muito pequenininha, você não tem como avaliar, é muito difícil, tá bom? Uma queda de uma altura maior que 1 metro em crianças até 2 anos de idade e uma queda de mais de 1,5 metro em crianças maiores de 2 anos. Vou repetir esse último. Uma queda de até 1 metro em crianças até 2 anos de idade ou de 1,5 metro ou mais, né, em crianças maiores de 2 anos, tá? Sempre sim precisa de uma avaliação porque a altura foi um pouquinho maior. Uma queda da escada de mais de 4 degraus, sim, isso sempre tem que levar ao pronto-socorro porque pode ter outras lesões. Qualquer tipo de acidente de alto impacto, aqui que eu falei com vocês, então acidente de bicicleta ou acidente de automóvel, essa é mais fácil, né, da gente lembrar, mas sempre levar ao pronto-socorro. Se a criança desmaiar, isso a gente também sempre fica de olho, mas qualquer tipo de perda de consciência você deve levar ao pronto-socorro. Se a criança tiver algum hematoma nos olhos, ela ficar com o olho roxo, isso também deve levar ao pronto-socorro. Se houver saída de líquido pelo nariz ou pelo ouvido, líquido claro ou sangue, sempre também levar ao pronto-socorro. Qualquer alteração neurológica, ou seja, a criança ficar com uma sonolência excessiva, ela parece que tá meio bêbada, sabe? Não tá andando direito, a fala tá uma fala estranha, arrastada, ela tá reclamando ou falando de uma alteração de visão, você sempre vai também levar ao pronto-socorro, que isso é sinal de alarme. Se a criança está muito irritada, é um choro contínuo, irritado, isso principalmente em bebês, né? Você percebe que tem alguma coisa de errada. Quando a criança não movimenta alguma parte do corpo, você também deve levar ao pronto-socorro. E, claro,
mais de 4 vômitos, ou se a criança apresentar vômitos, né, e não parar de vomitar, você também deve levar ao pronto-socorro. A verdade se você tiver dúvida, converse com o seu médico para você ter uma avaliação médica ou mesmo leve ao hospital. É muito difícil, muitas vezes, a gente conseguir avaliar, mas aqui é para dar essa dica para vocês. Então, recapitulando, principalmente se tiver qualquer alteração neurológica na criança, se a criança desmaiar, tiver vômitos e não parar os vômitos, você deve levar ao pronto-socorro. E crianças muito pequenininhas, menor de 3 meses, sempre levar ao pronto-socorro, ok? E aí, aquela dúvida, né? Raio-x de crânio, tomo, eu tenho que fazer? Isso é algo que, é lógico, é mais o médico que vai tomar essa decisão, mas saiba aqui, o raio-x de crânio, ele não é um preditor para saber se teve alguma fratura ou alguma coisa dentro da cabeça. Então, o ideal sempre é que o médico faça o pedido de tomografia de crânio, se houver indicação. Muitas vezes pode ser optado apenas pela observação clínica e o que você mais tem que observar se seu filho teve uma queda também, mesmo que você não leve ao hospital, é por 24 horas você observar como que ele vai ficar o neurológico, se vai ter vômito, se vai ter alguma alteração nessas primeiras 24 horas, tá? E principalmente dentro dessas primeiras 24 horas, as primeiras 6 horas. E aí vem aquela dúvida, né, que a gente fica sempre muito angustiada sem saber o que fazer. Eu posso deixar o meu filho dormir? O que eu faço? Se ele estiver no horário de dormir, então tá lá, já tomou banho, já tá com o pijama e aconteceu alguma coisa, caiu da cama, ou aconteceu alguma coisa, teve alguma queda. A verdade é que ele já vai estar com sono, ou tá no horário da soneca. Você pode sim deixar o seu filho dormir, mas você tem que ficar de olho, você tem que ficar atento a qualquer sinal. Se for à noite, né, se for no horário do sono noturno, o que eu oriento e que se orienta a cada mais ou menos 2 horas ou 1 hora você observar, né, você mexer com seu filho, ver se ele tem alguma resposta, se ele abre o olho, se ele se mexe, provavelmente sinal de que ele está consciente de que não aconteceu nada, né? Mas é uma noite um pouco angustiante, lógico, e você vai precisar ficar de olho o tempo todo do seu filho, ok? Então, espero que tenha, né, acalmado um pouco os corações. Eu sei que é uma situação muito difícil, é uma situação um pouco tensa, mas lembre-se que você também, tendo essas informações, você consegue ficar mais tranquilo. Então, gente, eu sei que é uma situação muito tensa, um pouco difícil, mas lembre-se, se você sabe o que fazer, você já vai levar o seu filho ao pronto-socorro, ou então você já vai saber o que observar durante esse período, tá bom? Então lembre-se, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquela pessoa que também precisa saber dessa informação. Se inscreve aqui no canal, que isso também é muito importante para a gente poder continuar tendo conteúdo aqui para vocês. E coloque o seu comentário, aquilo que você quer saber aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!